Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você assistiu os últimos dois vídeos, você já tá sabendo que o dia de hoje é um dia muito especial. Estou gravando esse vídeo no sábado, dia 8 de agosto, é o dia do meu aniversário. E eu quero dividir com você as coisas que eu vou viver no dia de hoje. Então, vem pro vídeo. Nós vamos começar a preparar o meu bolo, só que nós vamos começar a preparar esse bolo, minhas amigas, na quinta-feira. Porque eu vivo um passo à frente, eu preciso me antecipar se eu quero ter muitas coisas, se eu quero viver um dia legal no meu aniversário. Seria impossível eu fazer esse bolo todo na sexta ou no sábado, né? Não daria. Então, para eu ter um bom dia, para curtir meu dia, descansar e só aproveitar, eu comecei o meu bolo na quinta-feira. Aqui eu tô colocando uma caixinha de creme de leite, 2 colheres do chocolate em pó 70%, desse da Dr. Oetker, que é ótimo, e eu misturo esse chocolate em pó aqui no creme de leite até virar esse creme, ó. Agora eu vou com os outros ingredientes, eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite condensado, perdão. E aqui nós estamos fazendo o primeiro recheio do meu bolo, tá? Que vai ser um brigadeiro bem gostoso. Isso de misturar o chocolate no creme de leite antes de ligar o forno, antes de fazer todo o processo do brigadeiro, faz com que não fique nenhuma pelotinha de chocolate. Então é um super segredo, tá? Quando você for fazer seu brigadeiro aí na sua casa, testa desse jeito que eu ensinei aqui, você vai ver que delicioso que fica. Então agora é só mexer toda aqui a mistura dos ingredientes até entrar no ponto de recheio. É um brigadeiro, mas eu não quero um brigadeiro para enrolar. Eu não quero um brigadeiro em ponto de bico também, eu quero um brigadeiro bem cremoso, tá? Então, ó, quando ele começa a ferver, tá vendo? Ele ferve, ele vai subir e aí a gente vai mexendo e já já ele abaixa. Então, quando ele começa a baixar, ele vai começar a endurecer. Esse é o processo, tá? Para dar o ponto. Só que a gente não vai demorar muito tempo para poder desligar, porque senão ele vai endurecer muito. E aí não é o que eu quero. Eu quero ele bem cremosinho pro recheio, tá bom? Esse brigadeiro não vai dar para enrolar e também não vai dar para dar ponto de bico, fazer decoração, tá? É só para recheio mesmo. Aí é só a gente mexer mais um pouquinho, ó, e o ponto é isso aqui, ó, ele fica bem cremosinho, olha só. E eu amo fazer os bolos de aniversário aqui em casa. Eu aprendi a fazer bolo de aniversário em 2020, quando eu tive a minha terceira filha. Na verdade, 2020 não, foi 2021 que eu fiz um curso de bolo para aniversário, curso básico, tá? Mas era um curso de confeitaria, mas bem básico. Então, assim, minhas amigas, eu não sou confeiteira. Se alguma confeiteira maravilhosa estiver me assistindo, por favor, não me julgue. Eu sou só uma mãe que tenta dar o melhor aqui para os filhos. E assim, eu tenho 5 filhos. O meu aniversário não passa em branco e eu também não deixo o aniversário do meu marido passar em branco. Então, eu fiz esse curso para aprender a fazer bolos de aniversário bem gostosos e bem bonitos, para economizar mesmo, tá? Então agora ficou pronto o brigadeiro, eu coloco aqui nesse vidro, vou colocar um saquinho por cima para não criar uma película no brigadeiro e não endurecer. Vou deixar esfriando ele totalmente e depois vai para a geladeira, tá bom? Agora, minhas amigas, vamos fazer o segundo recheio, porque sim, o meu bolo de aniversário vão ter 2 recheios. O segundo recheio vai ser um recheio de maracujá, mas eu vou começar fazendo um brigadeiro branco. A polpa do maracujá vai entrar só mais tarde, então acompanha aqui comigo. Eu coloquei creme de leite, 1 colher de leite em pó, duas caixinhas de leite condensado. O creme de leite foi uma caixinha só. Aqui eu poderia ter misturado o leite em pó no creme de leite também, igual eu fiz com chocolate. Na verdade, esse era o meu objetivo. Mas as crianças estão tudo aqui perto conversando e eu acabei me desconcentrando nessa hora. E então tudo bem, tá? Então eu acabei colocando o leite condensado antes de misturar o leite em pó no creme de leite e fica pedacinho, tá vendo? Então, ó, primeiro eu misturei um pouco, depois que eu liguei o fogo, mas mesmo assim demorou um pouco pro leite em pó dissolver todo. Mas é o mesmo processo aqui, ó, do brigadeiro de chocolate para esse brigadeiro branco. Então, ele vai ferver, aí quando ele começar a baixar, ele vai dar o ponto.
Se você quiser um brigadeiro de ninho, aí eu te indico você colocar 2 colheres de leite ninho, tá? Coloquei uma só. Então, aqui o ponto, ó, o mesmo ponto do brigadeiro de chocolate. Vou fazer a mesma coisa, colocar num pote de vidro. Eu não gosto de colocar em plástico, tá? Porque é muito quente. E dependendo do plástico, dependendo do que você já usou, pega gosto, tá? Então, eu não gosto de misturar potes para doce, o que eu já usei para comida, potes de plástico, né? Porque eu acho que pega gosto, tá? Então, gosto de usar vidro. Mas, minha amiga, se você não tiver o de vidro, vai no de plástico mesmo. Agora, vamos finalizar o nosso brigadeiro de maracujá. Então, eu peguei um maracujá bem grandão. Eu tenho 2 maracujás aqui, mas eu vou usar esse primeiro aqui, aí eu experimento. Se precisar, eu coloco o segundo, tá? Se ficar no gosto que eu quero ele bem forte, o gosto do maracujá, eu uso um só. Então, eu bati aqui o maracujá, ó. Eu não coloquei água, não coloquei nada nesse daqui, porque ele tava assim com muito caldo. Mas, se o seu tiver com pouco caldo, você coloca assim uma colher de água, bem pouquinho, tá? E agora é só coar. Se você quiser os pedacinhos, né, da semente do maracujá, não precisa coar. Eu gosto dos pedacinhos do maracujá, mas tem muita criança aqui. Eu não sei como que o meu de 4 anos ia reagir com os pedacinhos. O bebê também talvez não ia gostar. Então, gente, o bebê come uns pedacinhos de bolo, tá? Ali não tem 2 anos ainda, mas é impossível impedir essa criança de comer doce quando os outros irmãos comem também. Então, agora, ó, é só a gente misturar. Eu vou misturar um pouco aqui com a colher, mas para ficar bem homogêneo mesmo, eu vou na batedeira, tá? Tô misturando com a colher para te mostrar também que se você não quiser misturar com a batedeira ou não tiver, pode ser na mão. É que demora um pouco mais e eu gosto de ser prática. Então, já já eu vou entrar com a batedeira aqui, você já vai ver. E também eu gosto de misturar um pouquinho com a mão, porque é agora que eu experimento. E tá vendo que tem mais maracujá? Porque eu achei que tava fraco. Eu queria o sabor do maracujá bem intenso, porque a mistura desse brigadeiro de maracujá com chocolate fica assim sensacional. E por que que o maracujá vai por último, não vai junto na panela? Porque senão talha, não dá certo, tá? Não dá certo o brigadeiro se você coloca lá o maracujá. Eu já tentei com polpa de maracujá industrializada, aquela de garrafinha, não dá certo, minhas amigas, não fica bom. A última vez eu testei, não gostei, então precisa ser o maracujá de verdade mesmo, da polpa da fruta real, tá? Essa vez que eu testei com outro maracujá, eu acabei tendo que fazer de novo, porque ficou assim muito mole, não pegou gosto. O gosto do maracujá de verdade. Mas agora, vamos pro bolo. Só que deixa eu te contar uma coisa. Eu tô fazendo bolo na sexta-feira, minha amiga. Os recheios foram pra geladeira, tá? E estão lá na geladeira agora. E aqui é de manhã, é sexta-feira de manhã, um tempinho que eu tive, porque a minha sexta-feira é um dia muito corrido. Então, eu separei esse tempinho aqui da minha manhã pra começar o meu bolo. E aí, eu vou finalizar esse bolo só à noite, tá? Então, vamos lá. Aqui é a minha receita de bolo de chocolate básica que eu já tenho nos outros vídeos, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Vou explicar rapidinho pra você. 3 ovos com 1 xícara de açúcar, eu bati até o creme dobrar. Aí, eu entrei com 100 ml de óleo, 200 ml de leite, só misturei rapidinho para incorporar. E agora, eu entro com 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara do chocolate 70%. Olha, faz diferença, minha amiga, você usar um chocolate bom, sabe? E não achocolatado, Nescau, no bolo. Faz muita diferença. Então, se você quer fazer um bolo de chocolate gostoso, investe num chocolate pelo menos 50%, tá bom? Tem várias marcas boas. Esse que eu tô usando é o da Dr. Oetker 70%, que eu gosto muito. Depois de misturar a farinha com o chocolate na mistura, a gente coloca aqui o fermento, né? Então, a gente vai bater rapidinho aqui o fermento e nós vamos colocar o nosso querido bolo para assar. Agora, minha amiga, eu quero muito com esse vídeo te incentivar a comemorar a sua vida. É sério. Você é muito importante. Você é importante para Deus, você é importante para você mesma, você é importante para sua família, para todos que te rodeiam, para as pessoas que trabalham com você. Então você precisa se colocar na lista
na lista dos favoritos, na lista do primeiro lugar, sabe? Você precisa se cuidar e você precisa comemorar a sua vida. Não fica esperando os outros fazerem por você. Vai e faça. Faça pelos outros com todo amor e carinho e faça por você também, minha amiga. Sabe por quê? Porque quando você faz por você, os outros também te valorizam. As pessoas ao seu redor que te amam vão fazer por você também. Então é uma troca, né? Você faz pelos outros, os outros fazem por você e é isso. Às vezes, o outro não sabe o que a gente quer e a gente também não fala, então vai e faça, comemore seu aniversário, comemore sua vida, não deixa passar em branco, aprende a fazer um bolinho, canta parabéns, fala pra família, ó, a gente vai comemorar meu aniversário, não é só aniversário de criança que tem que ser comemorado não, a gente tem que comemorar o nosso aniversário também, tá? Se você faz muito pelos outros, comece a fazer por você. E sobre o bolo, agora é hora de rechear. E só amanhã, no sábado de manhã, que eu vou colocar a cobertura. Por quê, minhas amigas? Porque já é fim de dia, o meu bolo esfriou, eu tô desenformando ele agora. Olha, deixa eu contar uma coisa. O certo é desenformar o bolo quase frio, tá? Ainda morninho, mas deu certo, ainda bem. Então, eu tô pegando aqui outra assadeira, ó, tá vendo? Limpinha, mas pode ser a mesma, tá? Como eu tenho duas, tô pegando outra assadeira limpinha, coloquei, forrei com um saquinho, abri o saquinho, forrei, por quê? Porque eu vou abrir o bolo, né? Eu vou usar aqui essa ferramenta, olha só, de cortar o bolo. Eu falei abrir, né? Mas é cortar. Ela é muito boa, tá vendo? Você compra em casa de doces, mas eu vou cortar essa primeira etapa com a faca para mostrar para você que você consegue fazer um bolo de aniversário bem gostoso, mesmo cortando com a faca, tá? Então esse primeiro eu vou cortar com a faca, eu tô medindo, ó. Então eu vou tirar essa tampinha aqui embaixo, tá vendo? E para poder deixar bem retinho, aí eu meço 2 dedinhos, eu já medi ali embaixo da 2 dedinhos também, para ficar o mesmo tamanho, todas as fatias, todas as camadas do bolo. Vai devagar, porque eu fui rápida aqui, o bolo tá bem macio, quase que eu arranquei um pedaço dele. E como eu disse, já é fim de tarde, é a hora que eu vou rechear o bolo para poder continuar vivendo a sexta-feira, tá? Então, eu ainda tenho um monte de coisa para fazer aqui em casa. E eu também vou, daqui a pouquinho, cozinhar com vocês o almoço de amanhã. Mas vamos finalizar o bolo, que daqui a pouco a gente entra no assunto do almoço. Mas vamos lá. Então, ó, eu tirei aqui, eu cortei essa primeira camada. Essa primeira parte que fica lá embaixo vai ser a parte de cima do bolo, tá? O topo. Então, ó, ele vai ficar bem retinho, né? E agora, a gente acomoda bem o bolo. Quebrou uns pedacinhos, então é só pegar ali o que caiu e colocar, tá bom? E montar ele ali, tá tudo certo, tá tudo bem. Cortei meio torto, né? Dá pra ver? Faz tempo que eu não corto o bolo na faca. Cortei meio torto, mas vocês estão vendo a vida real aqui. Aquela ferramenta, ela é muito melhor pra gente conseguir cortar o bolo. Então, agora eu vou cortar todas as camadas aqui do bolo junto com vocês. Vou usar a ferramenta de cortar bolo. Como nós vamos ter 2 recheios, eu preciso ter 3 camadas de bolo. Essa parte de cima que ficou arredondada, a gente corta bem rentinho, tá? Para não ficar muito fino o bolo. Eu até poderia ter cortado um pouquinho mais fino aquela outra parte que eu já cortei. E, gente, isso daqui acaba rapidinho, tá? Já tem fila aqui do lado. Eu acho que vocês vão ver a mãozinha aí, se eu não me engano. Eles querem já esse topinho do bolo. Então, eles ficam esperando para poder comer e ficou uma delícia. Agora eu vou cortar o bolo, então, com a ferramenta de corte. Eu vou usar só o fio aqui de baixo, porque eu só preciso fazer uma divisão aqui no bolo, que a segunda já tá ali na forma, né? Então, a gente posiciona, ó, no mesmo buraquinho que tem aqui nas laterais para ficar a mesma altura. E agora, gente, é só segurar o bolo em cima e passar, vai cortando como uma faca. É perfeito e fica retinho. E aí, depois de fazer o último corte, a gente vai molhar, então, o bolo, né? Para poder começar a entrar aqui com os recheios. E eu coloquei naquelas bisnagas de ketchup que a gente compra, eu coloquei água filtrada, meio potinho de água filtrada e um dedo de leite condensado. É assim que eu molho meus bolos, tá? Eu não gosto de molhar com leite, né? Porque eu acho que o leite estraga mais rápido,
às vezes azeda um pouco, sei lá, que fica muito fora da geladeira. Eu prefiro molhar assim com leite condensado, tá? Tem gente que gosta de molhar o bolo com refrigerante, enfim, tem diversas técnicas, mas eu gosto assim, eu acho que o bolo fica bem gostosinho. Como eu coloco só um dedinho de leite condensado em praticamente, sei lá, 100 ml ali de água, 50, 80 ml de água, então não fica tão doce. Então agora eu venho, vou entrar com o primeiro recheio, que é o de maracujá. Olha só como ele tá bem cremoso, tá vendo? Eu tirei ele da geladeira faz um tempinho, mas se o seu ficar muito duro, você pode colocar 20 segundinhos no micro-ondas, que ele amolece, tá? Aí é só você mexer ele e espalhar pelo seu bolo, que aí a gente tá construindo a primeira camada de recheio. E eu tenho uma alegria em fazer bolo, gente, de aniversário. Bom, e eu tenho várias histórias, tá? Mas eu não vou contar hoje as histórias, não. As histórias que deram ruim, tá? Porque quando eu não sabia fazer bolo, gente do céu, olha, passei cada perrengue, por isso que eu fiz curso, para poder pelo menos fazer um bolo bom aqui para minha família. Eu não vendo, tá? Não trabalho com venda, então se eu fosse vender, eu teria que me especializar ainda mais, ainda melhor. Por isso que eu vou repetir. Confeiteiras que estão me assistindo, por favor, eu sou só uma mãe que tá fazendo um bolinho para festa caseira, tá? Então agora coloquei a outra camada de bolo, molhei o bolo e vou entrar com o nosso último recheio, que é esse brigadeiro super cremoso. Olha isso, maravilhoso. Então agora a gente só dá uma mexida nele, tá? Para poder ir colocando. Se ele tiver muito duro, precisa mesmo esquentar um pouquinho para ele amolecer, porque se você apertar muito, você pode acabar destruindo o seu bolo, tá? Se ele tá muito macio, ou se o bolo ficou muito duro, por exemplo, ele quebra também, né? Então, precisa ficar o recheio macio, tá? Então, se ele tá mais durinho, você pode esquentar, aquecer ele e colocar no seu bolo que ele vai, quando ele esfriar, ele volta à consistência mais durinha também. Você pode também colocar o recheio numa manga de confeitar para poder espalhar. Por que que eu não coloquei na manga? Porque ele tá bem maciozinho, então tá bem fácil, olha, de espalhar, tá bom? Eu consegui espalhar bem. O brigadeiro de chocolate, ele acaba ficando mais ele gruda mais, né? O brigadeiro de maracujá, ele não ficou grudando tanto assim, porque ele ficou mais líquido por conta do maracujá que a gente incorporou nele. Mas o de chocolate, ele acaba ficando mais peguento, mas ó, ele tá bem tranquilinho para poder espalhar pelo bolo. Se ele tá duro, você pode colocar na manga de confeitar, que você vai preenchendo mais fácil, sem machucar o seu bolo. Agora a gente chegou na última etapa. E aí, eu coloco aqui a última camada do bolo, vou molhar também e depois disso vai para a geladeira. Como eu contei para vocês, eu estou preparando aqui esse bolo sexta-feira, final de dia, já é quase 6 horas. Então, ele vai para a geladeira, ele vai ficar lá até o sábado de manhã e só no sábado de manhã que eu vou finalizar com a cobertura. Então, eu já ganhei muito tempo aqui, né? No sábado de manhã, não vai me atrapalhar muito, não vai tirar toda a importância do meu dia, não vou ficar me matando na cozinha e perdendo tempo com essas coisas em vez de aproveitar e descansar e curtir e receber ligação e aproveitar a família. Não, eu já consegui garantir praticamente tudo. Só colocar a cobertura é rapidinho. Então, se eu posso te dar uma dica, né? Se eu posso te dar um conselho, faça suas coisas de forma antecipada. O bolo não estraga na geladeira, tá bom? Ele fica muito bem, aliás, na geladeira, ele fica até mais gostoso quando a gente faz ele com antecedência. Então, aqui eu tô passando plástico filme, só para não pegar gosto e cheiro de nada, porque eu vou fazer agora o meu almoço de amanhã e eu também vou deixar na geladeira, e eu não quero que o meu bolo fique com cheiro de comida nem nada, tá bom? E aqui em casa nós temos a tradição de que o aniversariante pode escolher o café da manhã, tudo que quer no café da manhã. Então, todo mundo que faz aniversário aqui em casa tem um café da manhã especial. Não importa, pode ser segunda, terça, quarta, feriado, não interessa o dia que é. O aniversariante vai ter um café da manhã especial e também pode escolher as refeições, almoço e jantar. Então, eu deixo neste dia escolher a refeição que queira. E se for uma coisa muito difícil, eu me organizo antecipadamente, tá bom? Então, assim, eu corro um sério risco, né, minhas amigas?
porque eu deixo aberto para todo mundo escolher. Eu escolhi de almoço lasanha. Então eu tô aqui preparando molho bolonhesa. Vocês já estão mais que acostumada ver eu fazendo molho bolonhesa, né? Por isso que eu não vou explicar aqui, que se você tá chegando agora, me conhecendo hoje nesse vídeo, eu tenho vários vídeos de preparação de comida da semana que eu faço molho bolonhesa e eu ensino direitinho o jeito que eu faço, tá bom? E aí eu tô fazendo na panelinha ali do lado, eu tô fazendo um molho branco, porque a minha lasanha tem molho branco também. Para o molho branco, eu coloquei uma colher e meia de manteiga, deixei a manteiga derreter. Agora eu entro com uma colher de farinha de trigo. Troquei de boca da panelinha, porque já ficou pronto bolonhesa e eu gosto de fazer no fogo baixo, na boquinha menor do fogão. Então aqui eu coloquei, agora depois que eu fritei um pouco a farinha na manteiga, eu entrei com cebola e alho picadinho, fritei um pouquinho também, e agora eu começo aos poucos a entrar com o leite. Esse leite, ele não tava na geladeira, tá? Mas você pode fazer com leite gelado também, é só você ir colocando aos pouquinhos. E eu gosto de usar a concha, porque eu vou amassando, né, as pelotinhas que vão fazendo de farinha, mas se a gente vai colocando o leite aos pouquinhos, a farinha dissolve inteira e não cria aquelas pelotas de farinha, tá bom? Agora eu tô entrando aqui com os temperos que eu usei: sal, lemon pepper e Edu Guedes. Eu coloquei bem pouquinho, uma colherinha de sal, não coloquei muito, e a única coisa que vai ficar faltando aqui é noz moscada, porque eu esqueci de comprar. Viram o que aconteceu, minhas amigas, que eu mostrei rapidamente? 1 minuto que eu fui pegar água pro Josué, ferveu e sujou tudo aquela boca do fogão. Então, para não grudar, eu troquei de boca, porque senão é muito ruim para limpar se continua pegando fogo ali. E aí a gente só vai mexendo esse molho até engrossar, tá bom? Então é simples, simples, simples. Agora chegou a hora de montar minha lasanha, porque os molhos já estão prontos e eu vou usar massa de pastel. Você já viu lasanha com massa de pastel, minha amiga? Eu aprendi aqui na internet uma vez que eu fui procurar lasanha e eu queria aprender a fazer uma lasanha diferente, tal, eu queria sair do óbvio. Por quê? Porque eu não gosto muito de lasanha com presunto. Então, nas minhas pesquisas de receita de lasanha, eu encontrei uma receita de lasanha com massa de pastel e resolvi testar. E, gente, fica muito gostoso, é muito prático. Você não precisa deixar essa lasanha muito tempo no forno, porque a massa do pastel, ela vai ficar pronta muito rapidinho ali no forno, praticamente só aquecer, tá? Então, para montar aqui a minha lasanha, eu coloco uma camada fina do molho bolonhesa embaixo, entro aqui com a massa do pastel. E olha só que interessante, ela já é grandona, né? Então acaba sendo fácil, prático de fazer. Eu faço também outras receitas, faço rondelli, canelone com a massa de pastel e fica super gostoso. Então, depois de colocar a massa do pastel, eu coloco as fatias de queijo, cubro aqui todo com fatia de queijo e depois eu entro com os molhos. E aí eu vou repetindo essa ordem nas camadas seguintes. Aqui eu vou fazer 4 camadas, mas você pode fazer quantas camadas você quiser.
Cheguei na etapa final da montagem da lasanha e a última camada, antes do queijo que você tá vendo, né, da mussarela, eu coloquei mais uma camada da massa do pastel, forrei com queijo e deixei um pouquinho do molho, porque esse queijo, quando eu for assar, vai gratinar. Agora eu coloco papel alumínio e levo para geladeira, porque olha só, já está de noite. Eu vou agora fazer minha rotina noturna aqui da sexta-feira. E amanhã, na hora do almoço, eu já tenho meu almoço prontinho. Isso é estar um passo à frente, minhas amigas. Amanheceu o dia, minhas amigas. Já é o meu dia, já é 8 de agosto, meu aniversário. E eu já me arrumei, queria ter gravado para vocês, mas acabei não gravando. Passei meu cafezinho, tô colocando aqui pão de queijo no meu presente, na minha air fryer. Vou usar a função aqui do pão de queijo. 20 minutinhos tá prontíssimo. Para quem gosta torradinho, 20 minutos aqui nessa função é perfeito. Para quem gosta mais branquinho, é só tirar antes. E aqui a minha mesa do café da manhã com tudo que eu escolhi. E não deu para eu filmar muita coisa, gente, porque a galera já tava querendo tomar café. Então tem frutas, pão de queijo, suco de laranja, Carolina, um bolo de laranja que delicioso que eu amo, pão de milho, panetone de frutas e esse foi o meu café da manhã especial. Mas agora, depois do café da manhã, eu vou preparar o bolo. E olha só, minhas amigas, eu fiz as unhas ontem, depois da lasanha. A gente precisa se cuidar de verdade, não é? Então, para fazer aqui a cobertura do bolo, eu vou usar esse chocolate meio amargo da Dr. Oetker, que é a cobertura, né, que já vem em moedinhas, super fácil para derreter. Vou fazer uma ganache para poder cobrir o meu bolo. Olha, eu ainda não sei fazer assim, decorar o bolo lindamente, perfeitamente, tá? Então, eu dou o meu melhor, fica gostoso a cobertura, mas fica um pouco rústico, digamos assim. Então, eu usei aqui, ó, 300 gramas de chocolate, vem 350, né, mas eu usei 300 do pacotinho. Levei 30 segundos no micro-ondas, começou a derreter, aí a gente mexe um pouco porque o bowl está quente, então você mexe um pouquinho, leva de novo até ficar assim, ó, dá umas 2 vezes, 3 vezes no micro-ondas. Quando já tiver derretido, eu entrei com meia caixinha de creme de leite. Eu sempre coloco de pouquinho, tá? Porque se a gente coloca pouco creme de leite, o chocolate depois ele vai endurecer muito. Eu não quero muito duro essa minha ganache, também não quero que fique mole demais. E o ponto de ganache, gente, precisa testar, precisa aprender, tá? Não é assim tão simples, precisa realmente aprender. Mas olha só, ele tá, ó, meio talhadinho ainda, então precisa colocar um pouco mais, tá? Então eu usei só mais um pouquinho, não deu a caixa toda, mexi bastante e aqui o chocolate já tava começando a esfriar, então ele tava endurecendo. Então depois de mexer bastante, incorporar esse creme de leite aqui no chocolate, eu levei pro micro-ondas mais 10 segundos e olha só. O ponto deu certinho, tá vendo? Depois que vai pra geladeira essa ganache, sempre vai endurecer um pouco, mas não é um ponto muito duro. É um ponto bom para cobertura. Então agora a gente vai desenformar esse bolo que já está todo recheado, que vocês prepararam comigo, né? Aqui há pouco tempo no vídeo, mas eu fiz no dia anterior. E é super fácil desenformar quando o bolo já tá montado assim, porque é só puxar levemente a assadeira. O saquinho não faz grudar o bolo, tá? Então você vai puxando levemente mesmo, só para não desmontar, mas sai super tranquilo. E olha como o nosso bolo já está lindo, não é mesmo? Ai, que gostoso! Eu gosto, gente, de ver quando eu tô editando aqui os vídeos, porque eu tenho muito prazer, sabe, em comemorar a vida, eu tenho muito prazer em comemorar aniversário, eu sou assim desde pequenininha, viu? Desde criança. Então agora eu vou passar essa ganache por cima do bolo todo, cobrir ele com muita calma. Vocês vão perceber que vai sujar o prato vai ficar bem sujinho em volta, é simples de resolver, tá bom? É só a gente pegar um papel guardanapo e passando aqui em volta, tá? Você vai usar quantos papel guardanapo for preciso, minha amiga, mas é facinho limpar. Eu limpei todo o prato aqui, tá bom? Levei o bolo pra geladeira
E já passou algumas horas e agora é a hora do almoço. Vou finalizar a minha lasanha, que eu já deixei pronta ontem. Então, assim, hoje, meu dia do meu aniversário, eu só tô curtindo, recebendo ligação, meus filhos me deram presente, a gente tá com música ligada, a gente só tá festejando. O único trabalho que eu tive, gente, foi passar um café, assar um pão de queijo, cobrir o bolo e colocar agora a minha lasanha pra esquentar. Vou colocar uma mesa bem bonita, porque nós merecemos e eu gosto. Gosto sempre de caprichar em datas especiais. Então, aqui eu tô colocando esses pratos bonitos que eu tenho desde que eu casei. Vou caprichar na mesa posta. Eu já tô deixando o lugar da lasanha e o outro lugar ali que eu vou arrumar aqui agora, que vocês vão ver que tá vazio ali. É uma salada bem gostosa de folhas que nós adoramos aqui em casa. Alface, rúcula, tomatinho cereja. Vou colocar também, vamos servir suco, então vou colocar os copos, vou colocar um guardanapo, apesar de que não deu tempo de mostrar a mesa completa, com todas as coisas, porque eu recebi uma ligação muito especial, logo que eu coloquei a lasanha na mesa, e aí depois a gente já foi almoçar e tal, então eu acabei não filmando os últimos detalhes da mesa, mas vocês vão acompanhar aqui como que ficou a mesa do meu almoço. E eu realmente aproveito demais o meu dia. E eu quero aproveitar e agradecer a cada uma que foi me desejando os parabéns, feliz aniversário, foram me desejando bênçãos de Deus nos vídeos anteriores que eu fui falando do meu aniversário. Vocês são umas queridas. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz dividindo um pouquinho da minha vida aqui com vocês no YouTube. E olha só, essa foi a minha lasanha. E depois do almoço, passou algumas horas, a gente vai cantar parabéns. E aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu perguntei se estava certo, eu coloquei 34, eu sabia que estava errado. E aí meu marido falou: "Você tem carinha de 34, meu amor?" E aí eu dei risada, mas é 43. Estou completando nesse sábado 8 de agosto, 43 anos, bem vividos. Passei por muita coisa, mas Deus me sustentou em todas elas, nas alegrias e também nos sofrimentos. Esse foi o resultado do meu bolo. Olha só como ficou lindo, delicioso, minhas amigas. Olha esses recheios, um bolo macio, fofinho. Faz, amiga, essa receita se você gosta de um bolo bem recheadinho, se você quer testar para começar a fazer aí nos aniversários, faz num dia comum primeiro, testa, tá bom? E aí, quando chegar numa data especial, surpreenda sua família com um bolo bem gostoso. E o meu dia ainda não acabou. Vocês estão percebendo que eu sou bem festeira? Eu sou bem festeira. Marido vai fazer pizza pra gente. Não vou mostrar todos os detalhes, porque eu já tenho um vídeo bem completo com a nossa receita da pizza, do jeitinho que ele faz aqui, tá bom? Só procurar aqui, tem um vídeo bem completinho. É recente, não é muito antigo. E aí, se você quiser aprender, tá lá, tá? Mas então nós fizemos uma noite de pizza pra gente. E eu acho que eu não comentei, né? Mas eu não recebi visitas, eu não convidei ninguém. Porque no domingo, gente, no dia seguinte, foi Dia dos Pais. O meu irmão passou o sábado lá comemorando o Dia dos Pais na escola da minha sobrinha. E isso aconteceu com todas as pessoas que eu convidaria, né? Então foi só a gente mesmo aqui em casa dessa vez. Mas a minha mãe faz aniversário em agosto também. E eu vou ver se eu consigo organizar uma festinha para ela aqui em casa junto com meus irmãos. E aí vai ter mais festa ainda no mês de agosto. E para continuar essa comemoração aqui entre família, porque quem faz a festa somos nós, então nós aproveitamos muito esse dia. Eu gosto também de ensinar as crianças que a gente sempre tem que comemorar, independente se é com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita coisa, com pouca coisa, com muita gente, com pouca gente, não importa. A gente pode estar feliz no simples. E é desse jeito que eu vivo. E aí, marido tá caprichando aqui no catupiry. Esse a gente tá usando a marca Tirolês, que é muito bom, tá? A marca Catupiry ele é um pouco mais cara, então, minha amiga, se você quiser economizar, pode comprar o Tirolês, que é bom demais. E a gente vai fazer 4 pizzas, daqui a pouco eu mostro todas pra vocês. Então, finalizando essa daqui, a gente coloca pra assar, e aí o marido já vai
aqui na linha de produção fazendo as outras. Enquanto ele vai preparando as pizzas, eu vou lavando a louça das coisas que vai ficando pelo caminho, porque se deixar para o dia seguinte é muita coisa. E o domingo é Dia dos Pais, também vai ter coisas especiais aqui em casa, então eu tenho que já deixar a cozinha bem no jeito, senão a gente trabalha demais, né? O objetivo é comemorar, e se a gente acumula a sujeira e a bagunça, pesa. Então, enquanto ele vai fazendo, eu vou lavando. O meu objetivo com esse vídeo é de verdade inspirar você a comemorar a sua vida, a comemorar a vida de quem você ama e te mostrar que com simplicidade a gente consegue viver muito bem. E aqui é o resultado das nossas pizzas. As 3 primeiras pizzas já estão na mesa: frango catupiry, calabresa, mussarela com catupiry. A quarta é meio calabresa e meio frango, mas tá lá terminando de assar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrita. E um beijo grande e até o próximo vídeo.